esta mensagem que eu vos trago hoje é uma mera introdução. Demorariam horas e horas para nós falarmos amplamente sobre este tema, os dons do Espírito Santo. E, portanto, amados irmãos, se não conseguir satisfazer a vossa expectativa, é porque o assunto é mesmo profundo. Amém? Mas vou dar o meu melhor, está bem? Então começava com uma breve introdução, queridos irmãos, e nesta introdução começava por dizer o seguinte, ainda antes de orar. A Bíblia apresenta-nos 5 listas que identificam cerca de 23 dons espirituais. Há quem considere, por exemplo, 24, depende da interpretação, da associação que faz, mas são 5 listas que a Palavra de Deus nos apresenta e nessas 5 listas são-nos apresentados sensivelmente 23 dons espirituais. Hoje iremos nos debruçar acerca da primeira lista que aparece, ou de uma lista que aparece em 1 Coríntios, no capítulo 12. Deixe-me dizer também, amados irmãos, que há dons que são associados ao Pai, há dons que estão associados ao Filho e há dons que estão associados ao Espírito Santo. Há quem diga, amados irmãos, que cada uma das pessoas da Trindade concede determinados dons específicos, ok? Isto para dizer, amados irmãos, que nós vamos nos debruçar essencialmente sobre os dons do Espírito Santo. E deixe-me dar um pequeno exemplo. Quem é que aqui está vivo? Glória a Deus! A quem é que nós habitualmente associamos o dom da vida? A Deus o Pai. Amém? A fonte de todas as coisas. Quem é que daqui já nasceu de novo? Glória a Deus! Porquê? Porque nós recebemos o dom da vida eterna. E nós sabemos pela palavra de Deus que o dom da vida eterna é concedido por Deus, o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E, meus amados irmãos, também há uma outra categoria de dons que são os dons ministeriais. E sobre esse eu não irei tocar nesta manhã, não irei abordá-los. E os dons ministeriais, a título de exemplo, Efésios no capítulo 4, versículo 11, penso que vai ser projetado, diz assim: e ele, ou seja, Jesus, porque todo o texto de Efésios 4 fala acerca de Jesus, diz que ele, Jesus, mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Estes são os dons do ministério que eu não irei estar a abordar. Isto então para explicar e justificar, amados irmãos, que havendo muitos dons, muitos deles se associam quer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deixe-me dizer, na sequência daquilo que a pastora Maria José ensinou na semana passada, que quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, quem é que nós recebemos no nosso coração? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo habita em nós. Glória a Jesus. Desde o dia que nós recebemos Jesus e que recebemos o dom da vida eterna. Ora, nesse dia, amados irmãos, nós recebemos o Espírito Santo como uma testemunha interior. Amém, amados irmãos? Tome nota. E se alguém tiver a tirar apontamentos, olha, registre isto mesmo. No dia em que nós recebemos Jesus Cristo pela fé, nós recebemos o Espírito de Deus no nosso coração como uma testemunha interior. E por isso diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o seguinte: o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Amém? Então, quando uma pessoa nasce de novo, ela torna-se o tabernáculo do Deus vivente nesta terra. Ela torna-se o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar nela como uma testemunha interior. Amém? Mas, meus amados irmãos, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo numa outra dimensão. Nós já temos o Espírito Santo residindo dentro de nós, ao termos recebido Jesus como uma testemunha interior. Mas quando somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo como uma testemunha exterior, a partir da qual, amados irmãos, o poder de Deus começa a ser evidenciado através da nossa vida a todas as pessoas que estão à nossa volta. E para isso, amados irmãos, gostava de o justificar com Atos no capítulo 19, versículo 6, que diz assim, Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos em Éfeso, veio sobre eles o Espírito Santo. Amados irmãos, eles já eram nascidos de novo. Eles já tinham o Espírito de Cristo, mas ainda não eram batizados no Espírito Santo. Foi aquilo que a pastora Maria José ensinou a semana passada. Eles, inclusivamente, só conheciam o batismo de João.
Mas naquele dia, amados irmãos, eles inclusivamente foram batizados no batismo de Jesus. E de seguida diz que Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Amém? Ou seja, eles que já tinham o Espírito Santo no seu interior como uma testemunha interna, eles receberam o Espírito Santo que passou a ser uma testemunha externa na sua vida. E a partir desse momento, eles começaram a ser usados no dom do Espírito Santo. Amém, amados irmãos? Porque o Espírito Santo lhes trouxe essa capacidade. O Espírito Santo veio sobre as suas vidas de uma forma plena. Então é a partir deste momento que nós começamos a fluir nos dons do Espírito Santo. E é sobre isto que nós vamos estar a falar nesta manhã. Amém? Então fecha os teus olhos no teu lugar. Glória a Deus. Dá graças a Deus pela tua vida, pelo dom da vida que Deus te deu. Dá graças a Deus pelo dom da vida eterna que tu alcançaste pela fé em Jesus Cristo. Dá graças a Deus por estares presente nesta manhã para ouvir a palavra de Deus, para cultuares a Deus, para permitires que Ele inunde a tua vida, porque esta é uma manhã de salvação, é uma manhã de transformação, é uma manhã de edificação, é uma manhã de cura, é uma manhã de libertação, porque o Espírito Santo está presente neste lugar para se manifestar de múltiplas formas, porque essa é a sua vontade. Senhor, nesta manhã eu me entrego a Ti, Senhor, e te peço que me possas capacitar e inspirar para falar a Tua palavra devidamente fundamentada, com sabedoria, Senhor, com ousadia, de uma forma clara, objetiva, Senhor, para que a fé do Teu querido povo presente neste lugar não se apoie em palavras de sabedoria humana, Senhor, mas que se apoie na demonstração, Senhor, de fé, de poder, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero orar também por este povo maravilhoso, Senhor, que Tu resgataste do império das trevas, Senhor, do qual eu faço parte, Senhor, e Te quero louvar por podermos estar reunidos em Teu nome, Senhor, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos une, Senhor, para receber de Ti, Pai. Tu tens preparado os nossos corações, Pai, e nós queremos receber de Ti, Senhor, graça abundante, Senhor, a plenitude do Teu Espírito Santo a operar em nós e através de cada um de nós, Senhor, porque esta é a Tua vontade, em nome de Jesus. Diz no teu coração, eu recebo, Senhor. Eu recebo essa graça abundante que flui do Teu trono, Senhor. Senhor, usa-me nesta manhã, Senhor. Eu não apenas quero ser edificado, eu quero ser usado por Ti para promover a edificação dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Então vamos à palavra de Deus, 1 de Coríntios, no capítulo 12. É esta lista de dons espirituais que vou estar a abordar nesta manhã. E, amados irmãos, volto a dizer e a frisar que, apesar de ter feito uma breve introdução, toda esta mensagem é, na realidade, uma simples introdução aos dons do Espírito Santo. Em 1 de Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Acerca dos dons espirituais, e meus amados irmãos, dons espirituais é a palavra grega pneumatikos, que significa que são coisas que provêm do Espírito Santo. Não tem nada a ver com as nossas habilidades naturais, os nossos talentos naturais, que graças a Deus também vêm de Deus, porque aquilo que nós somos é pela graça de Deus. Amém, amados irmãos? Então, quando a Bíblia fala de dons espirituais, fala das coisas concernentes ao Espírito em procedência divina pelo Espírito Santo que opera em nós. E ele diz, amados irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. É por isso que nós estamos a ensinar a palavra de Deus acerca deste assunto tão importante na vida da igreja. Alô? Nós não podemos ser ignorantes, nós não podemos ser negligentes, nós temos que aprofundar o nosso conhecimento, nós precisamos conhecer a verdade, porque como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, amados irmãos? Então é isto que Paulo está a dizer, eu não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Porquê? Porque na igreja em Corinto, amados irmãos, havia uma grande manifestação de dons. Mas era tudo uma atrapalhada. Olha, vou-vos dar um exemplo. Os irmãos lembram-se da ceia do Senhor? Os irmãos lembram-se, amados, do ensino que Paulo traz e da repreensão quanto à celebração da ceia do Senhor? Eles faziam tudo à maneira deles, na carne. E por isso Paulo diz, e nós ouvimos aqui, amados irmãos, na passada sexta-feira, no mega grupo Vida, de que Paulo não podia lhes falar como espirituais, mas como carnais, a meninos na fé. Porque eles queriam muito e faziam muitas coisas, mas aquilo resultava numa grande atrapalhada e não promovia a edificação da igreja.
Antes, pelo contrário, promovia a divisão. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que eles abundavam nos dons, mas olha, eles não entendiam corretamente a manifestação do Espírito Santo através da igreja, através de cada crente, e abusavam do uso dos dons. A título de exemplo, eles consideravam os dons como um fim em si mesmo. E o dom do Espírito Santo, ou os dons do Espírito Santo, não são um fim em si mesmo. Se o Espírito Santo me usar para profetizar, eu não vou profetizar para as pessoas pensarem que eu sou um grande profeta. Alô? Os dons espirituais não conferem estatuto especial. Se eu, pela manifestação do Espírito Santo, profetizar, é para promover a edificação da igreja. Alô? Pois eles tinham os dons como um fim em si mesmo. Por isso é que oravam em línguas todos ao mesmo tempo. E profetizavam todos ao mesmo tempo e ninguém entendia nada. Era uma confusão. E por isso Paulo mais tarde vem pôr ordem. Muito interessante, amados irmãos, que nós precisamos de analisar o capítulo 12 conjuntamente com o capítulo 13 e com o capítulo 14. Ok? Por isso Paulo dizia, olha, o dom espiritual não é um fim em si mesmo. Quando alguém começa a orar em línguas, é bom que se cale para que alguém interprete. Porque se ninguém interpretar, é melhor estar calado. Porque o dom de línguas não promove a edificação do corpo. O dom de línguas, que é um dom do Espírito Santo, nos foi dado para promover a nossa própria edificação. Amém, amados irmãos? E eles começavam a orar em línguas, cada um para o seu lado, e ninguém era edificado. E era uma confusão tremenda. Então Paulo vem trazer ordem. E por isso o apóstolo Paulo diz, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então tinham os dons como fins em si mesmos. Havia uma grande falta de amor. Porque o intuito não era promover a edificação do irmão. Era autoproclamarem-se como grandes espirituais. Ok? Havia uma grande falta de amor. E por isso, amados irmãos, também o apóstolo Paulo, mais à frente, ele diz, segui o amor e procurei com zelo os dons espirituais. Deixe-me dizer, amados irmãos, os dons espirituais são fundamentais para o crescimento da igreja. Mas o dom do amor ainda continua a ser mais importante. Alô? E era precisamente aquilo que eles não praticavam. Eles não tinham amor sincero uns pelos outros. Alguns consideravam-se superiores aos outros, mas depois queriam fluir nos dons do Espírito Santo. E esqueciam este dom principal que na realidade é um fruto do Espírito Santo, que é o amor. E por isso Paulo encaixa aqui também, amados irmãos, o capítulo 13, em que ele diz, ainda que eu fale as línguas dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu seja amplamente usado pelos dons espirituais, se eu não tiver amor, eu nada sou. E a malta, então o que é realmente importante é o amor. E é sobre o amor que nós vamos construir. E é sobre o amor que nós vamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus para edificarmos a igreja da qual nós fazemos parte. Amém? Glória a Deus. Então, amados irmãos, havia desordem nos cultos, havia possessões compulsivas. E olha, deixe-me dizer, quando falo de possessões compulsivas, eu não falo de possessões demoníacas. Não, havia pessoas que sentiam, não é, o Espírito Santo a trazer-lhes ali uma revelação e não esperavam uns pelos outros, começavam logo a debitar. E por isso o apóstolo Paulo também diz, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu posso estar no meu lugar e receber uma revelação da parte de Deus. Eu não subo aqui o púlpito à papo seco e começo a debitar com o pastor Maria José a pregar. Aliás, eu antes de subir o púlpito, eu vou ter com a pastora Maria José, que é quem está a liderar o culto. Alô? E digo, pastor, assim da parte de Deus, isto assim, acha que é conveniente? E a pastora então? Os irmãos percebem? Por isso Paulo dizia, é preciso ordem. Ok? E não havia ordem nenhuma, havia estas possessões compulsivas. Temos ensinado isto aos nossos filhos. Olha, vocês podem sentir alguma coisa da parte de Deus. Mas se não for o momento oportuno, vocês guardam para vocês. Está bem? Não é por sentirem da parte de Deus que vocês vão interromper o que está a acontecer para debitarem aquilo que o Espírito Santo está a trazer ao vosso coração. Porque isso vai provocar a desordem e o caos. E diz a palavra de Deus, Deus não é Deus de confusão. Ok? Há lugar para todos, há espaço para todos, desde que se faça tudo com ordem. É isso que a Bíblia está-nos a ensinar. Leiam capítulo 12, 13 e 14 e leiam todos, amados irmãos, leiam os três, ok? Porque assim ficam com um conhecimento mais abrangente e eles estão interrelacionados. Versículo 2, apóstolo Paulo diz, portanto, quero-vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ou seja, Jesus é maldito.
Ok? Ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer que Jesus é maldito. Isto até tem uma explicação mais aprofundada que eu vou agora abreviar. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Nós até para estarmos na igreja e dizermos que Jesus é o Senhor, nós já temos a ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados irmãos? Então nós devemos desejar os dons espirituais. E devemos desejar, ok? Como diz a palavra de Deus, com zelo que o Espírito Santo se manifesta através de nós. Mas precisamos já ter esta consciência, que só o facto de nós levantarmos as nossas mãos para adorar a Deus, nós já estamos a ser usados e guiados pelo Espírito Santo. Vou-lhe dar um exemplo muito prático. Eu, quando era puto, ouvia o meu pai dizer glória a Deus. E eu não conseguia dizer glória a Deus. Não gostava. Aquilo não me soava bem. Eu tinha um problema. Alô, amados irmãos, eu tinha uma dificuldade. Graças a Deus que o Espírito Santo começou-se a manifestar através de mim e eu hoje posso dizer glória a Deus, glória a Jesus. Eu estou a orar e às vezes ouve-se mais os meus glória a Deus do que a pessoa que está a orar. Por isso é que começaram a usar microfone no tempo da oração. Ok? Então quer dizer, amados irmãos, que todos nós, de alguma forma, já somos guiados pelo Espírito Santo e isso é uma bênção, porque Ele está em nós. Glória a Jesus. Vamos continuar. Então, versículo 3. Desculpem, eu fiz aqui um salto e os irmãos não me corrigiram. O versículo 2, aliás, diz: vós bem sabeis que erais gentios levados aos ídolos mudos conforme eras guiados. Ou seja, no passado nós éramos guiados pelo espírito do erro, amados irmãos, éramos conduzidos a ídolos mudos, que como diz o salmista, têm boca, mas não falam. Alô? E no passado nós éramos guiados a esses ídolos. Agora não, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e pelo Espírito Santo de Deus nós podemos glorificar a Deus e podemos servir a Deus. E agora sim, avançando para o versículo 4, diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amados irmãos, a palavra grega dons no versículo 4 é uma palavra diferente de dons espirituais no versículo 1. No versículo 4, a palavra dons do grego é a palavra arisma, que nós conhecemos como carisma. Carisma é um dom do Espírito Santo. E porquê a palavra carisma, amados irmãos? Porque é um dom que flui da graça. É esse o significado de carisma. Enquanto pneumaticon significa que é algo que provém do Espírito Santo, carisma acrescenta este componente da graça de Deus. Os dons espirituais, os dons do Espírito Santo operam na nossa vida pela graça de Deus. Não é pelos nossos méritos, amados irmãos. Alô, não é por aquilo que nós possamos fazer. É pela graça de Deus que o Espírito Santo flui através de nós pelos seus carismas, que são estes dons. E diz a palavra de Deus que há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Daí também, amados irmãos, a palavra graça vem do grego hari. Ok? Graça é hari, a graça de Deus, e portanto o carisma é um dom que vem pela graça de Deus. E em que é que consiste isto? Numa capacidade espiritual. Como eu referi há pouco, não tem nada a ver com as nossas habilitações humanas, nem a nossa capacidade humana. Um dom, amados irmãos, um dom do Espírito Santo é uma capacidade espiritual, sobrenatural, que flui da graça de Deus e que opera em nós pelo Espírito Santo. Amém. Olha, pois eu desejo cada vez mais Deus me capacite para eu ser usado pelos dons do Espírito Santo, para eu ser edificado e através de mim outras pessoas serem edificadas. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 5 diz assim: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A palavra grega, amados irmãos, para ministérios é a palavra diaconia, que nós facilmente reconhecemos no diaconato. Então estes ministérios, amados irmãos, falam de administrações, de serviços práticos. Mas o Senhor a quem nós servimos é o mesmo. Amém, amados irmãos? É o que diz a palavra de Deus. Então, nós também fazemos muitas coisas na igreja, graças a Deus. Mas nós fazemos-las, e agora estou a falar de serviços mais práticos, pela graça de Deus que flui em nós e que nos capacita para honrar e glorificar o Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? E no versículo 6 acrescenta também: e há diversidade de operações. Do grego energema, significa diversas ações, diversas habilidades, que pelo Espírito de Deus, amados irmãos, nós podemos realizar. E graças a Deus, porque na igreja nós realizamos muitas coisas. Mas é efetivamente pela graça de Deus. Amém? E Deus conta com todos. Amados, deixe-me dizer o seguinte: esta breve introdução aos dons do Espírito Santo deu-me água pelas barbas.
a minha mulher sabe, eu nunca estudei tanto um assunto para ministrar aqui na igreja em Alverca ao domingo como este tema. Horas e horas e horas. E eu estava no meu lugar a pensar, a pastora Maria José só me dá trabalho. E depois vem o segundo pensamento, no bom sentido, não. E depois vem o segundo pensamento que foi assim, bem, a pastora Maria José, na realidade, para quem quiser trabalhar, ela arranja trabalho para todos. E essa é a vontade de Deus, amados irmãos. É que todos cooperem juntamente para o crescimento da igreja e para a expansão do reino de Deus. Eu estou a dizer isto no bom sentido. Se eu tivesse-me a queixar, queixava-me a ela, não dizia à igreja. Alô! Glória a Deus. Temos de ser sérios. Glória a Jesus. Então, amados irmãos, há este conjunto de ações, de habilidades, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ninguém fica de fora. Ou seja, repare na tradução, na nova tradução, na linguagem de hoje. Diz assim, há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para o fazer. Amém, amados irmãos? É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá a habilidade. E quando dá, dá a todos. Nem todos são pastores. É verdade, amados irmãos. A pastora Maria José não apenas é pastora, como tem o dom de governo. E por isso ela lidera a igreja. Mas todos nós temos dons. Queiramos nós ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Porque tudo provém de Deus. E é Ele que dá a habilidade a cada um para o fazer. Na nova versão internacional, do versículo 6, diz ainda assim, há diferentes formas de atuação. E é verdade, não fazemos todos o mesmo. E não fazemos todos da mesma maneira. Porque isso revela a multiforme graça de Deus. Amém, amados irmãos. E é na atuação de todos que Deus efetivamente é conhecido e é representado. Glória a Deus. Então, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, o trabalho de cada um é importante na igreja. Por isso, amados irmãos, mais à frente Paulo vem dizer, nós somos todos membros do mesmo corpo. Eu não posso dizer ao pé, não preciso de ti, então vou cortá-lo. É isso que Paulo está a criticar. Então vocês valorizam aqueles que manifestam dons espirituais e os outros. Todos são importantes. Todos fazem falta. Não somos todos iguais, mas a todos Deus tem repartido diferentes habilidades. Porquê? Porque Deus ama a todos e Deus quer envolver a todos. Quando falamos de dons do Espírito Santo, nós estamos a falar de uma parceria entre Deus e os seus filhos. Amém, amados irmãos? Deixe-me dizer, Deus podia fazer tudo sozinho. Alô? Mas Ele não quer. Porquê? Porque Ele nos ama e porque nós somos seus filhos e Ele quer nos envolver. Amém, amados irmãos? Faz sentido para os irmãos? A mim faz todo o sentido. E deixe-me dizer, o trabalho de cada um é importante na obra de Deus e ninguém é melhor do que ninguém. Nós na sexta-feira tivemos aqui o Mega Grupo Vida e alguém está, a pastora, penso que era a pastora Maria José, estava a dizer, não há um grupo melhor do que o outro. E eu estava a pensar, o Senhor traz assim uns pensamentos interessantes. Ainda bem que eu não falo muito, que assim ficam para mim. Mas, sabe qual é o melhor Grupo Vida? É o Mega Grupo Vida. É quando estamos aqui todos juntos. Amém, amados irmãos? Para glorificar a Deus pela unidade que Ele promove na diversidade. Amém? E nas diferentes localizações. E com líderes diferentes. E com pessoas diferentes. E com casas diferentes. Amém, amados irmãos? O melhor Grupo Vida é o Mega Grupo Vida. É quando nos reunimos todos para promovermos a edificação uns dos outros. E ouvimos testemunhos fantásticos. Fora aqueles que nós não tivemos a oportunidade de ouvir. Então... Agora, vá lá. Foram precisos 20 minutos para a pastora Maria José registrar com apreço uma afirmação. Graças a Deus. Graças a Deus. Está no bom caminho. Está no bom caminho. Foi para compensar a anterior do trabalho. Glória a Deus. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito... E esta manifestação é a tal manifestação carismática, porque é a manifestação dos dons do Espírito Santo. A manifestação carismática, ou o movimento carismático do Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil. Em primeiro lugar, amados irmãos, quando a Bíblia diz que é dada a cada um, significa que não se restringe a um grupo de pessoas. Nós, na nossa igreja local, temos uma estrutura de liderança. Temos a pastora Maria José, que é, na verdade, a nossa bispa. Ok? Porque é ela que governa, ok? Ora bem, sou eu que estou a dizer que ela é a nossa bispa, para mim é, está bem? Pronto. É ela que governa, ok?
Tem um grupo de pastores que estão com ela, que a apoiam, que prestam assessoria, que servem com ela. Tem um grupo de presbíteros. Tem um grupo de líderes ministeriais, os voluntários. Então nós temos a nossa igreja organizada desta forma. Mas no tocante aos dons espirituais, a Bíblia diz, amados irmãos, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. O Espírito Santo se manifesta no nosso meio e na nossa vida para aquilo que for útil. Os irmãos lembram-se da palavra de Deus dizer que e a virtude para curar era com ele. Amém, amados irmãos? Porquê? Porque naquele momento havia a necessidade de alguém ser curado. Então o Espírito Santo veio sobre Jesus com dons de curar para que ele pudesse orar e curar aquela pessoa em particular ou aquelas pessoas. Ok? Então, não se restringe a um grupo de pessoas, destina-se a todos os crentes. E por isso diz a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 16, versículo 17, o seguinte: e estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Amém. Então os dons do Espírito Santo vão seguir aqueles que crerem, amados irmãos. E por isso diz, em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas e muitas outras coisas, promovidas pelo Espírito Santo. Então não se restringe a um grupo de pessoas, destina-se a todos. Deixe-me dizer, não nos confere um estatuto especial. E não pode dizer, então, mas eu, por ser usado nos dons do Espírito Santo, não sou alguém especial. És tão especial como a jumenta de Balaão. És tão especial como os corvos que Deus usou para alimentar o profeta Eliseu. Alô? A glória pertence a Ele. E Ele a ninguém a dará. Amém, amados irmãos? Senhor, em teu nome não expulsamos demónios, não falamos em novas línguas. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Até porque uma coisa são os dons espirituais, outra coisa são os frutos do Espírito. Em que o mais importante, como já referi, é o amor. Amém, amados irmãos? Olha, não nos confere um estatuto especial porque Deus até animais usa. Na vida de Jó, Deus até usou o diabo. Alô, esta é forte. Mas Deus deu permissão ao diabo para invadir a vida de Jó. Para que Jó fosse fortificado e Deus fosse glorificado. Amém. Deus usa quem quer. Amém? Então não nos confere um estatuto especial, amados irmãos. Não nos confere um estatuto, portanto não nos suba à cabeça esta questão, amados irmãos, da espiritualidade, ok? Deus quer que nós frutifiquemos nos frutos do Espírito, que nós sejamos usados nos dons espirituais, mas não é isso que nos torna especiais. Nós já somos especiais aos olhos de Deus. Porquê? Porque foi Ele que nos criou. E nós nascemos, amados irmãos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E pela sua graça, nós nascemos de novo e foi implantada em nós a natureza divina. E é isso que nos torna especiais aos olhos de Deus. Amém, amados irmãos? Aliás, deixe-me dizer, isso é que realmente nos torna especiais. Nós já somos filhos e nós já somos herdeiros de Deus. Agora há mais. Deus quer fazer mais através de nós. Para quê? Para crescimento da sua igreja, para edificação do corpo de Cristo. E por isso diz 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 12, o seguinte: assim também vós, Paulo dirigindo-se aos coríntios, como desejais dons espirituais. Os coríntios desejavam dons espirituais. Amém? E isso é bom. Essa é a vontade de Deus. É preciso desejar, amados irmãos, não de uma forma negligente, mas com sabedoria, com diligência. E ele diz, procurai subjar neles. Para quê? Para a edificação da igreja. Então esta é a nossa responsabilidade. Nós devemos desejar os dons espirituais. Nós devemos procurar subjar neles para a edificação da igreja. E os irmãos perguntam, mas que dons espirituais são esses? Calma, vamos lá chegar. E por isso é que estamos a ensinar. Porque Deus deseja que nós subjemos neles, mas com o único propósito da igreja ser edificada. Amém, amados? Glória a Deus. Então o Espírito Santo manifesta-se através dos crentes para o bem comum, para o crescimento da igreja. Como referi, é uma parceria que promove a união e não a divisão da igreja. Alô? Essa é a vontade de Deus, que sejamos unidos. Mas, irmãos, isso tem tocado muito o meu coração. Eu muitas vezes penso no movimento evangélico e fico um bocadinho dorido pela falta de unidade que às vezes nós sentimos. Deixe-me dizer, João capítulo 17, qual era o tema central da oração de Jesus naquele momento? Que eles sejam um, como eu o sou em ti e tu em mim. Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste.
se o nosso intuito de sermos usados pelo Espírito Santo não for para que a igreja seja cada vez mais unida e para que a igreja cresça e seja edificada e o reino de Deus se espalhe, amém, amados irmãos, não tem sentido algum à luz da palavra de Deus. Os dons do Espírito Santo são, portanto, ferramentas ou recursos que manifestam o poder de Deus. Consistem numa capacitação divina pela qual cada crente pode ministrar. Escute bem. Uma capacitação divina pela qual cada crente pode ministrar com revelação. Amém, amados irmãos? Os dons do Espírito Santo promovem a revelação. Promovem poder, a manifestação do poder de Deus. E promovem a inspiração. Alô, amados irmãos? Quem é que já ouviu um pregador nada inspirado? É uma seca. Alô? Não estou a falar de oratória. Estou a falar de inspiração divina. Nós já vimos muita gente com grande oratória, mas aquilo não promove aquele testemunho interior, ok? Que nos edifica, que nos encoraja, porque são meras palavras e palavras levam ao vento. Então, amados irmãos, quando olhamos para a lista que nos é apresentada pelo apóstolo Paulo, do versículo 8 ao versículo 10, são estas categorias de dons espirituais que o apóstolo Paulo nos apresenta. Em primeiro lugar, dons de revelação. E a palavra de Deus nos apresenta 3 dons de revelação. E os dons de revelação, amados irmãos, aliás, vamos ler para os irmãos ficarem com o melhor sentido. Diz assim, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Alô? A um. Pode ser qualquer um de nós. É pelo Espírito Santo que uma pessoa é usada no dom da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ou a palavra do conhecimento. E agora do versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé especial. Não é aquela fé salvadora, ok? Que nos permitiu crer em Jesus para a salvação. É uma fé especial. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Até fala no plural, não fala no singular, ok? Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas ou de milagres. E a outra, profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outra, variedade de línguas. Não é falar em línguas estranhas. Esse é um dom do Espírito Santo, ok? Que nós recebemos quando somos batizados no Espírito Santo e que promove a nossa edificação. A variedade de línguas é um dom, amados irmãos, que carece de um outro dom, que é o dom de interpretação de línguas, que vem logo a seguir. Para quê? Para que seja promovida a edificação da igreja. Se eu subir aqui o púlpito e começar a orar em línguas, os irmãos vão achar muito engraçado. Amém? Kira na barrora, chococora na barrora, kira na raçora, chique, kira na barrora. O que é que diz Paulo? Tu, na verdade, dás bem as graças, mas os outros não são edificados. Então, para fazer isto, o que é que eu devo privilegiar? O meu tempo a sós com Deus. Amém? Na igreja, quando estamos juntos, nós devemos privilegiar outros dons. Porquê? Porque eles pretendem promover a edificação da igreja. Então, amados irmãos, podemos categorizar, os dons em 3 grupos. Primeiro, dons de revelação. E os dons de revelação, eles conferem conhecimento sobrenatural. Não tem nada a ver com a sabedoria humana. Ok? Por isso, Paulo também orava nesse sentido. Senhor, dá-me graça e sabedoria para eu pregar este povo, a fim de que a sua fé não se apoie em palavras de sabedoria humana. As palavras de sabedoria humana não nos edificam, ok? Como igreja. Então, os dons de revelação que conferem conhecimento sobrenatural são palavra de sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento e discernimento de espíritos. Alguns se percebem só pela própria definição. Amém? Eu não vou entrar em pormenor em cada um deles hoje, porque não temos tempo. O pastor Guerreiro vai continuar para a semana. Uma segunda categoria de dons do Espírito Santo são os dons de poder. O que é que esses dons manifestam? Contrariamente aos dons de revelação que conferem conhecimento sobrenatural, os dons de poder manifestam o poder de Deus. Amém, amados irmãos? E é por isso que nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e as pessoas serem curadas. E há pessoas que têm uma maior habilidade nessa matéria do que outras. Todos nós podemos fazer a oração da fé. Amém? E declarar cura em nome de Jesus Cristo. Certo? Mas há pessoas que têm esta característica especial conferida pelo Espírito Santo. De imporem as mãos, declararem cura e as pessoas são curadas. Amém? E a igreja é edificada. E Deus é glorificado. E a pessoa sente-se um inútil. Porquê? Porque só fez aquilo que lhe foi mandado fazer. E estou a usar uma expressão bíblica. Que foi dita pelo próprio Senhor Jesus. Ok? Foi isso que Jesus disse, está escrito. Vocês considerem-se inúteis quando fizerem aquilo para o qual sois mandados. Amém, amados irmãos?
Glória a Jesus. Isto só para aquelas pessoas que tendem a achar-se alguém, ok? Por poderem ser usados por Deus. Não é caso aqui na nossa igreja, graças a Deus, pelo espírito de humildade que há entre nós. Então, dons de poder que manifestam o poder de Deus. Nele temos a fé especial. Já vimos os dons de cura, a operação de milagres e maravilhas. E depois temos um terceiro grupo, amados irmãos, que são os dons de expressão vocal, ou os dons da fala. E que são dons que permitem uma comunicação inspirada pelo poder de Deus. Amém, amados irmãos? Normalmente, ou sempre, não direi sempre, cada um saberá de si. Mas, quando eu venho pregar a palavra de Deus, eu preparo a mensagem. Mas eu não estou a pensar naquilo que vou dizer com propriedade. Eu entrego nas mãos de Deus. Amém, amados irmãos? E às vezes falam algumas coisas que até nem estavam previstas. E do jeito que Deus quer. Amém. Porquê? Porque confio que o Espírito Santo está presente na minha vida para me inspirar. E para me dar sabedoria para falar como convém. Até porque é o Espírito Santo que conhece as vossas necessidades. Eu não conheço. Alô? O Espírito Santo conhece. Eu posso conhecer algumas poucas necessidades de 2 ou 3. Mas isso não chega para a edificação da igreja. É por isso que o Espírito Santo tem que vir e atuar no nosso meio. Porque Ele conhece até os segredos mais escondidos. Até aquelas dificuldades mais profundas que nós temos dificuldade de falar com alguém. Alô? Deus, pelo seu Espírito Santo, através de uma palavra de conhecimento, pode revelar à pastora Marisé ou alguém alguma coisa que está lá escondida. Até um pecado encoberto. Alô, amados irmãos? Eu podia dar exemplos, mas o tempo está-se a consumir. Disseste bem, não tens marido. Já tiveste 5 e o que tens não é teu marido. Alô? Palavra de conhecimento. O Espírito Santo revelou a Jesus a condição daquela mulher. E a partir daquela revelação, amém, aquela revelação, aquele dom espiritual captou a atenção daquela mulher. Ok? Isto é apenas um exemplo. Então, dons de expressão vocal. Quais são? A variedade de línguas, não apenas o falar em línguas estranhas, mas a variedade de línguas. Por isso o apóstolo Paulo também dizia: eu dou graças a Deus que falo mais línguas do que vocês todos. Paulo diz isto, amados irmãos. Eu dou graças a Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Mas na igreja, eu prefiro dizer 5 ou 10 palavras com o meu entendimento do que falar em línguas. Porquê? Porque ao dizer palavras com o meu entendimento, inspirado por Deus, eu promovo a edificação. E se eu estiver a orar em línguas e não houver quem interprete, lá se vai a edificação. Só o próprio que ora é que é edificado. Alô? Mas vamos continuar. Então, variedade de línguas, a interpretação de línguas e a profecia. E agora, a reta final, amados irmãos, Pastor Guerreiro para a semana irá continuar como Deus colocar no seu coração. Por isso eu disse, isto é apenas uma breve introdução aos dons do Espírito Santo. Os dons, amados irmãos, manifestam-se, como já vimos, para a edificação dos membros do corpo de Cristo, sem exceção. E por essa razão, nós também, quando oramos para que nenhum de vocês... Olha, nós temos a sala de oração, à quarta-feira, às 20 horas, das 20 às 21h30. Mas também temos aqui ao domingo a oração, das 9 às 9h30, em que todos são bem-vindos. E, meus amados irmãos, quando estamos aqui juntos a orar, uma das coisas que muitas vezes nós clamamos diante de Deus é para que nenhum dos irmãos aqui presentes saia como entrou. Aqueles que vêm sem a certeza da vida eterna, sejam convencidos pelo Espírito Santo. E pela fé em Cristo Jesus, alcancem o dom da vida eterna. Aqueles que vêm abatidos, sejam encorajados. Aqueles que vêm tristes, sejam animados, sejam fortalecidos na força do poder de Deus. Aqueles que vêm sem direção, possam receber uma palavra de Deus para a sua vida. Alô? É por isso que nós oramos, porque nós sabemos que a manifestação do Espírito é dada a cada um para a edificação de todos. Amém. Glória a Deus. Os dons do Espírito Santo manifestam-se para o suprimento das necessidades espirituais e físicas de cada crente. São os dons do Espírito Santo que promovem a tua libertação, a tua cura, o teu encorajamento, o teu consolo, a orientação para a tua vida e até a reprovação para algumas das tuas condutas. É pelo Espírito Santo que opera em nós. Um dia eu estava num culto e o pastor no final fez um apelo.
E eu fui à frente. Eu precisava de ouvir Deus. E aquela palavra tocou o meu coração. E quando eu fui à frente, o pastor começa a orar. E o pastor não perguntou nada a ninguém. Simplesmente ia impondo as mãos, ia orando, abençoando. Mas quando chegou ao pé de mim, e aquele pastor não me conhecia. Foi a primeira vez que eu estive naquela igreja. A primeira vez. Ninguém me conhecia, aliás. E aquele pastor, quando chegou ao pé de mim e começou a orar por mim, parou. E começou a orar em línguas. E de repente ele profetizou. Ele não me conhecia de lado nenhum. Mas Deus revelou-lhe alguma coisa muito interessante. E ele disse-me assim: olha, filho, tu tens de tomar uma decisão na tua vida. Quanto mais tempo tu demorares a tomar essa decisão, mais tu irás sofrer. E eu sabia que Deus estava a falar comigo. Mas no momento em que tu tomares essa decisão, eu uma vez mais vou mostrar o quanto eu te amo. E eu vim para casa esclarecido. Um homem que não me conhecia de lado nenhum. Foi a primeira vez que eu tinha entrado naquela igreja. E eu tomei uma decisão diante de Deus. E logo de seguida, Deus provou uma vez mais o seu amor por mim, porque me deu a conhecer esta beleza. Amém. Não tinha nada a ver com ela. Eu não conhecia sequer. Eu estava a viver uma dificuldade na minha vida e eu precisava tomar uma decisão. E às vezes o problema é decidir bem. E Deus usou aquele homem para ministrar à minha vida, para me esclarecer. E eu tomei uma decisão e Deus cumpriu a sua promessa. Amém. Vamos continuar. Então a manifestação do Espírito Santo é dada com este propósito. A manifestação dos dons do Espírito Santo captam a atenção de todo o povo. Ninguém fica indiferente quando o Espírito Santo está em operação. E esse também é o propósito. Captar a atenção das pessoas. A manifestação do Espírito Santo, e com isto termino, é também um sinal para que os crentes possam ser convencidos pelo poder de Deus, possam aceitar a sua palavra e possam render as suas vidas a Cristo. Se as pessoas vierem a este lugar e virem o poder de Deus em ação através da nossa vida, as pessoas vão crer na palavra que nós lhes estamos a ministrar e que está devidamente fundamentada, a palavra de vida eterna, e as pessoas vão render os seus corações a Jesus, que é aquilo que Deus e que todos nós queremos. Em nome de Jesus.